Chegando para você mais um Português à Rede, para você analisar junto comigo como é que andam as postagens da internet. O que é que elas têm de bom, o que é que elas têm de questionável. Já te falei, eu não estou aqui só para falar mal, não. Não vamos desprezar o conteúdo nunca. Eu sempre começo falando isso. E ainda que o conteúdo seja ótimo, se houver um desvio, não fica com raiva de mim, não. Ah, professor, você é preconceituoso, você é preconceito linguístico. Que seja. A minha função social é de falar sobre norma culta, então não é preconceito, é profissão. Tá bom? Vamos lá. A postagem de hoje diz assim: tive muitas portas fechadas em minha vida, mas o tempo me mostrou que elas só estavam me protegendo dos lugares que eu nunca deveria entrar. Filosófico, né? Boa reflexão. Que a gente reclama sempre que, deu errado para mim, eu fui lá, tentei, perdi a oportunidade. Aí os caras mais, religiosos, olha, não fala não, isso foi um livramento. O cara não tão religioso, ele pode falar isso aí, ó. Eu com a maturidade entendi, ou passei a enxergar que, às vezes, aquela porta na cara que eu tomei foi, ou chame você de livramento, ou então chame você de constatação. Me protegeram. Eu não devia ter entrado lá. Talvez se eu tivesse entrado, fosse pior. Legal esse pensamento, tá? Então tá aí o fragmento que nós vamos analisar aí na tela. Então está aí, e aí eu quero que você pause a sua tela e veja. Tem algum desvio de norma culta aí? Tem alguma coisa que me fez implicar com isso? Olha lá. Tive muitas portas fechadas em minha vida, mas o tempo me mostrou que elas só estavam me protegendo. Observe que tem um mas. Essa palavra mas, ela é aquilo que a gramática chama de uma conjunção de adversidade. É um elemento coesivo, é um conectivo que exprime oposição de ideias. Por que eu estou dizendo isso? Porque é muito comum, quando você faz um relatório, quando você faz uma redação, quando você argumenta, apresentar uma coisa que se contrapõe à outra. E aí, o cara que fez essa postagem, que escreveu, que fez essa edição, que às vezes nem foi o autor, às vezes é a pessoa que fez a edição e que postou. Olha aí, ele colocou uma vírgula antes desse mas. E eu quero te dizer que foi bola dentro. Sempre deve haver uma vírgula antes das conjunções que exprimem finalidade. Sou uma pessoa muito religiosa, vírgula. Entretanto, estou revoltado com o que anda acontecendo comigo. Se tem o mas, porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto, conjunção adversativa, aí na sua tela. A vírgula é obrigatória. Então, meu amigo, nem só de falar mal vive Ricardo S. Eu estou aqui para te instruir sobre algumas coisas. Vamos lá na tela de novo? Aí vem o pensamento. Tive muitas portas fechadas em minha vida, mas o tempo me mostrou que elas só estavam me protegendo dos lugares que eu nunca deveria entrar. Aí, eu fiz uma correção. Não deveria ser os lugares que eu nunca deveria entrar. Faltou uma preposição. Esse é um problema extremamente comum, que é o mau uso da preposição ou não uso quando deveria, antes do que pronome relativo. Isso tem a ver, veja aí na tela comigo, com a regência verbal. Se eu tenho aí o deveria entrar, eu posso entender que quem deve entrar, está vendo deveria entrar? Deve entrar em algum lugar. Por isso que eu falo, os lugares em que eu nunca deveria entrar. Todas as vezes que você lê, e mais ainda, todas as vezes que você escrever uma frase que tem o quê, olhe o verbo da oração seguinte e veja a preposição que ele pede. Mais uma vez, se você deveria entrar, você deveria entrar em. Por isso que é em que. Olha uma outra coisa aqui. Tive muitas portas fechadas em minha vida, mas o tempo me mostrou que elas só estavam me protegendo dos lugares porque eu nunca deveria passar. Assim mesmo, separado. Motivo. Eu deveria passar. Quem deve passar
por algum lugar. Então, antes do que, tem que ter a preposição. É só uma preposição, ela não junta com o que. Eu não escrevi em que junto. Entrar em que. Passar por que. Então eu te digo, sempre antes do que, você vai colocar a preposição ou não, mas primeiro você vai olhar a regência do verbo que está depois. Mais uma. Tive muitas portas fechadas em minha vida, mas o tempo me mostrou que elas só estavam me protegendo dos lugares a que eu nunca deveria me dirigir. Aí não é em que e nem por quê, é a que. Motivo. Quem deve se dirigir a algum lugar ou para algum lugar. Então, se você dirige a algum lugar, lugares a que eu nunca deveria me dirigir. Se você pensa dirigir para algum lugar, lugares para que. Te falo pela terceira vez. Toda vez que tiver um que, veja a regência dos verbos que está depois. Então, no original, a pessoa deveria ter escrito lugares em que eu nunca deveria usar. Estou chamando a atenção para uma outra coisa. Esse em que poderia ser substituído por onde? Lugares onde eu nunca deveria entrar. Motivo. O em que, ele pode ser substituído pela palavra onde, mas com detalhe, hein? Só quando a palavra que tiver antes for indicativa de lugar. Uma academia é um lugar. Você malha nesse lugar. Então, a academia em que você malha. Ou então, a academia onde você malha. Você dorme em um quarto. O quarto é um lugar. O quarto em que você dorme. Ou o quarto onde você dorme. Você almoça em um restaurante. O restaurante em que você almoça. Ou o restaurante onde você almoça. Mas só pode ter o onde se houver lugar. Olha mais um exemplo. Lugares a que eu nunca deveria me dirigir. Eu deveria me dirigir a alguns lugares. Esse aqui pode ser substituído por aonde. Lugares aonde eu nunca deveria me dirigir. O aqui pode ser trocado por aonde, também só quando for antecedido de lugar. E quero te lembrar uma coisa que provavelmente você já ouviu. O aonde só para verbos que indicam movimento. Eu estou aqui no estúdio agora. Vou sair para almoçar. O restaurante é aqui do lado. Eu vou ter que movimentar. Então, é o restaurante aonde eu vou. Porque para ir eu movimento. Cheguei aqui cedinho. Estava na minha casa. Então, aqui foi o lugar aonde cheguei. Então, chegar, dirigir-se, voltar, retornar, se indica movimento, é aonde. Aonde você vai? Que é para ir, mas não é aonde você está, é onde você está. Que você está em algum lugar. Espero que tenha sido útil a nossa dica de hoje. Caso você queira estudar esse assunto de pronome, você vai lá no meu site, www.ricardoerce.com.br, que você vai encontrar uma série de cursos isolados sobre pronome. Quer estudar geral? Tem geral também. O importante é você não deixar a peteca cair, não deixar o samba morrer. Então vai lá, www.ricardoerce.com.br.